Boa noite a todos e espero que seu final de semana tenha sido excelente. Ontem, sábado, teve uma reunião de várias associações de caminhoneiros que não se reuniam assim há muitos anos, desde 2018, antes daquela greve que teve no governo Temer, que elas todas não se reúnem. Associações, federações, sindicatos de caminhoneiros de todo o Brasil. Eles vão se reunir para falar sobre a união da categoria. Mas um dos líderes dos caminhoneiros, o Chorão, já tinha avisado há algumas semanas. Ele disse, olha, nessa reunião a gente vai acabar, querendo ou não, tratando de uma greve geral dos caminhoneiros, uma greve como a de 2018. Ok, a reunião começou e não estava na pauta a greve de caminhoneiro, estava na pauta apenas, vamos aqui tentar unificar as ideias para ver como a gente cobra o governo Bolsonaro, porque eles já tiveram 3 anos para melhorar a nossa vida e até agora o governo não melhorou a vida dos caminhoneiros, piorou a vida de todo mundo. Ok. A reunião começou a subir, a temperatura da reunião começou a pegar fogo de tal maneira, se eu estivesse lá eu jogava gasolina na fogueira, mas nem precisou, porque começou a pegar fogo de tal maneira que eles decidiram, a partir de agora o governo Bolsonaro tem 15 dias, contados desde ontem, para fazer tudo que a categoria pediu, ou seja, para atender as reivindicações da categoria. Tá difícil, hein? As reivindicações da categoria. Se não, no dia 1º de novembro começa uma greve geral da categoria. E aí, é a primeira vez que todas essas federações do Brasil inteiro aderiram e falaram, ok, a gente tá junto, tá unido nessa, então o governo Bolsonaro tem 15 dias. Depois disso, que eles falaram da greve, isso começou a circular em grupos de caminhoneiros e tudo mais, e os tanqueiros são caminhoneiros que, não só caminhoneiros, mas outros trabalhadores que trabalham com caminhão-tanque, também tem quem enche o caminhão, quem coloca no poço, eles também aderiram à greve, a essa possível paralisação do dia 1º. Então a coisa tá ruim pro Bolsonaro, porque uma categoria que era quase toda bolsonarista, pela primeira vez desde 2018, todos eles dizem, não, agora a gente vai pra greve todo mundo. Eu lembro até que há alguns meses, tem um líder lá da categoria que se chama Chorão e tem um outro que se chama França. Esses dois, eles falavam, vai ter greve, eu falava, gente, não acredite que vai ter greve, sabe por quê? Porque eles só representam uma parte pequena da categoria. A maioria das federações não tá ligada a eles, só que dessa vez não. Dessa vez tá todo mundo junto contra o governo Bolsonaro. Eu vou explicar isso aqui. Coisa tá ruim pro Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro não tem quem o defenda. Antigamente o Bolsonaro falava, não, ele até usou lá o Zé Trovão, usou outros para falar, os caminhoneiros estão comigo, não sei quem tá comigo. Hoje quem tá com o Bolsonaro? Hoje quem sai às ruas para defender o Bolsonaro? Depois da palhaçada que ele fez no dia 7 de setembro e depois pedir desculpas, alguém vai perder o seu próprio tempo para defender o governo? Não vai. Então tá ruim a coisa. Eu vou explicar tudo isso sobre a greve, tudo mais, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também que o vídeo, olha, é 1 segundo e não custa nada. É de graça se inscrever no canal. Se você estiver no chat agora, fala para as pessoas se inscreverem aí. Fala que o canal é bom aí, faz a propaganda do canal. Aqui a gente também faz oposição nas ruas. No final do vídeo, vou mostrar esse trecho. Esse é o nosso carro de som rodando lá em Florianópolis. Ontem. Rodou, eu vou falar em que partes de Florianópolis. Rodou no leste da ilha, Praia da Joaquina, Praia Mole, Lagoa da Conceição e Barra da Lagoa. Então, como hoje é domingo, vou mostrar um trecho do carro de som rodando na praia com um visual bonito, denunciando os crimes do Bolsonaro. O pessoal de Florianópolis está escutando todas as semanas, pelo menos 4 horas por semana a gente roda lá, falando umas boas verdades para eles. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e também as minhas outras redes sociais. Siga-me também nas outras redes. Mas agora vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros que pela primeira vez estão unificados desde 2018. Eles têm várias reivindicações. Por exemplo, desde lá de 2018 eles falam, tem que ter um piso nacional do frete. O frete tem que ser tabelado. A gente não pode chegar, vai num lugar o caminhoneiro, ele vai transportar uma coisa, daqui para cá, quanto é que custa? Aí a pessoa que está contratando tenta colocar o preço lá embaixo. O caminhoneiro tenta pelo menos manter um piso. Se não tiver da Agência Nacional dos Transportes, não tiver um piso para o frete, os caminhoneiros continuam ganhando menos do que deveriam ganhar, só que tem um problema, que o governo Bolsonaro não diz para eles. O governo Bolsonaro não quer tabelar o piso do frete, porque aí o que acontece, o frete vai ficar mais caro e a inflação aumenta. Porque veja bem, se para transportar o que está no supermercado, você vai no supermercado lá, você vai comprar arroz, caríssimo arroz, já está caro, dá R$30 lá o arroz. Aí, isso com o frete atual que é baixíssimo, os caminhoneiros não ganhando quase nada. Imagina se o Bolsonaro resolve tabelar o frete e fica mais caro. Aí o arroz não vai mais custar 30, talvez custe 32, 33. E a gente sabe que os preços vão sendo repassados ao consumidor sempre acima. Aí calcula uma inflação lá de 9%, mas na verdade tudo subiu 30, 40%. Então,
O Bolsonaro está com medo. Então ele mantém o frete lá embaixo para explorar o caminhoneiro. Da mesma maneira que trabalhadores de aplicativos são explorados, tem lá até o breque dos apps que eles fazem greve e tudo mais. Por quê? Porque para ficar competitivo para essas empresas de aplicativo, o entregador, que é quem leva do restaurante ou do supermercado até a casa da pessoa, ele tem que ser explorado. Porque se pagar muito para ele, não compensa para a empresa do aplicativo. Dessa mesma maneira, para que o produto não chegue mais caro, os caminhoneiros têm que ser explorados e o governo Bolsonaro, na verdade isso começou desde o golpe contra a Dilma, o golpe eu sempre falo foi contra o povo, não foi contra o PT é quem estava ali protegendo a população. O que acontece? O governo Bolsonaro passou a, com mais afinco, explorar os caminhoneiros, principalmente os autônomos, mas os não autônomos também estão sendo explorados e tá ruim para todo mundo. Eles também querem a redução no preço do diesel. Aí o Bolsonaro e o Arthur Lira falam do ICMS, só que tem uma coisa. O plano do Bolsonaro de falar sobre o ICMS está dando errado. O Bolsonaro ainda consegue espalhar mais fake news do que a esquerda consegue espalhar a verdade nas redes. O que eu quero dizer é o seguinte, o Bolsonaro ainda tem um alcance maior, principalmente por causa do WhatsApp, do Telegram. O Bolsonaro tem um alcance maior em grupos, principalmente em nichos, do que a esquerda. A esquerda não faz conteúdo para nichos, falando, só para o caminhoneiro, ali, muito conteúdo para caminhoneiro. Muito conteúdo para evangélico. Vamos disseminar esse conteúdo só onde tem caminhoneiro, só onde tem evangélico, entrando em grupos de Facebook, de Telegram e colocando lá a verdade. Não, a esquerda não tem essa organização, o bolsonarismo tem. E aí o bolsonarismo consegue chegar com fake news. Mas a narrativa dele de que a culpa do preço dos combustíveis é do ICMS, essa narrativa está caindo por terra. Mais e mais gente está falando, Bolsonaro. Muitos estão assim, Bolsonaro, eu não quero saber. Muita gente não quer nem se informar, só quer saber o seguinte, vai cair o preço sim ou não? Se o preço não cair, a gente vai fazer greve, ponto final, acabou, não quero saber de onde é o preço, como é que vai cair, se é na canetada, se é ICMS, não queremos saber, caia o preço é o que importa pra gente, ok. Outras pessoas já estão informadas e já sabem que o ICMS não mudou. Nos últimos anos, o que mudou foi o preço do petróleo na Petrobras, o preço que a Petrobras vende o petróleo, só que tem uma coisa. O preço do petróleo comparado com o dólar hoje, se fosse seguir a proporção do governo Dilma, a gasolina estaria 4 e pouco. O dólar era 3 e pouco, hoje está 5. Mesmo assim, o preço do petróleo caiu, o dólar estaria 4 e pouco, fazendo na mesma proporção, estaria 4,40, 4,50. E o que são esses 2,50 a mais no preço da gasolina? Estou falando da gasolina. Isso se reflete também no diesel na mesma porcentagem, viu? Na mesma proporção. O que são esses 2,50 a mais no preço da gasolina? Ou, no caso do preço do diesel, 1 e pouco a mais no preço do diesel que todo caminhoneiro tem que pagar. Isso é lucro que vai direto para os investidores da Petrobras. É o que eu falo. Quando a Petrobras resolve pagar adiantado 30 bilhões em dividendos para os seus investidores, para os seus acionistas, muita gente de classe média fala, mas eu ganhei 10 mil aqui da Petrobras porque eu tenho minhas ações da Petrobras, eu ganhei dividendos, estou lucrando. E o cara não sabe o que ele ganhou, ele está pagando em gasolina, ele está pagando na inflação. O pessoal que não entende. Quem está ganhando são aqueles acionistas que têm bilhões investidos na Petrobras e que aí, desses 30 bilhões, eles ganham fatias de centenas de milhões de dólares. E aí eles estão nem aí se o preço da gasolina tá 7, tá 10, é bom que aumente mesmo de 7 para 10, para 15, porque o lucro vai direto para eles. Então o governo Bolsonaro começou a fazer um programa de transferência de renda, ele transfere a renda de todo o cidadão brasileiro, principalmente desses que mais utilizam gasolina, o diesel, que são os caminhoneiros, taxistas, entregadores de aplicativo, esses que mais utilizam, e também de nós, porque os serviços e produtos vão ficando mais caros, para meia dúzia de investidores bilionários. É isso que está fazendo o governo Bolsonaro, isso começou no governo Temer. E eu sempre falo aqui, o Temer começou e o Bolsonaro acabou vendendo e fechando e vendendo todas as refinarias da Petrobras. Então agora o Brasil passou a exportar óleo cru, que não vale porcaria, claro que vale petróleo, mas comparado não vale porcaria nenhuma, e a importar óleo refinado pagando em dólar, que aí vale muito mais. É a desindustrialização do Brasil. Essa desindustrialização acontece em todo o país que está sob as garras dos norte-americanos, do imperialismo norte-americano. Eu vou te dar um exemplo. Nos anos 40, anos 30 do século passado, Cuba chegou a ser o país que mais exportava açúcar no mundo, sabia disso? Cuba tinha uma renda de exportação per capita que chegou a ser maior do que a do Reino Unido, só para você ter ideia. E mesmo assim a população estava cada vez mais pobre, a miséria só aumentava em Cuba. Por quê? Porque todo esse dinheiro ia para a mão sempre dos mesmos. E esses mesmos eram todos americanos, então todo esse dinheiro que Cuba ganhava, parecia, nossa, o PIB grandão! O dinheiro era todo levado para os Estados Unidos. E aí sabe o que Cuba fazia? Cuba exportava açúcar
e importava caramelo, importava combustível feito de cana-de-açúcar, importava coisas industrializadas. E aí era uma crise gigantesca humanitária e econômica. Por quê? Porque quando você exporta o produto, a matéria-prima crua, ela não vale nada. O que vale é quando você industrializa isso. Da mesma maneira que eu falo, ó, tem uma mesa aqui, essa mesa custa de uma madeira cara, essa mesa custa aqui 5 mil reais. Por quê? Porque alguém fez a mesa. Se você comprar só a tora de madeira, a tora de madeira custa 100 mil reais. O que fez essa tora de madeira custar 5 mil foi a industrialização, a mão de alguém que foi lá e transformou isso em alguma outra coisa. Isso é um processo que sempre que um país está com um governo de esquerda, esse processo começa a acontecer, que é começar a produzir mais, a industrializar mais e a gerar empregos que pagam mais. Porém, quando você tem um governo de direita, um governo que é subserviente aos norte-americanos, sabe o que acontece? A gente começa, como estamos fazendo com o petróleo, a vender matéria-prima crua, que não vale porcaria nenhuma, e a importar industrializado, ou seja, a gente gera emprego lá. E hoje o Brasil é o maior comprador de gasolina, de óleo refinado dos Estados Unidos. E veja bem, nós temos refinarias para refinar todo o nosso petróleo. Mas a gente vende para eles não valendo nada e compra deles, dando para eles bilhões e bilhões e bilhões de lucro e gerando lá empregos e indústria, empregos que não são gerados aqui. E por conta disso, nós pagamos muito mais na gasolina, no diesel, no gás de cozinha e tudo isso. E o governo, essa meia dúzia de americanos lucra muito. E aí você vê o filho do Bolsonaro comprando mansão com qual dinheiro? Você acha que esse pessoal não leva por fora para aprovar tudo isso? É óbvio que eles levam por fora. E aí hoje o general lá da Petrobras, presidente da Petrobras, chega aí e diz, olha, nós não vamos controlar o preço na base da canetada, isso é ruim para a empresa. Não é ruim para a empresa, é ruim para os bilionários que estão lucrando no nosso lombo. E agora, pela primeira vez, aprendendo assim na pancada, porque eles levaram muita pancada nesses 3 anos de governo Bolsonaro, os caminhoneiros entenderam e falaram, ó, vai parar todo o Brasil dia 1º de novembro, mas principalmente o Porto de Santos. O Porto de Santos não funcionará a partir de 1º de novembro. O Porto de Santos é a principal entrada e saída no Brasil. Então, se o Porto de Santos para, todo o resto do Brasil, em questão de dias, começa a parar. E os tanqueiros também, que são caminhões-tanque, também aderiram à greve, ou seja, pode faltar combustível, pode ter desabastecimento. Olha, é tudo que o Bolsonaro não quer. O governo Bolsonaro vai se desesperar muito nos próximos dias, nas próximas semanas, por conta disso. E veja bem, até antes de 7 de setembro, até antes de 9 de setembro, até dia 8 de setembro, à noite, o governo Bolsonaro tinha pessoas que lutavam pelo governo e que não estavam nem aí se iam ser presos depois, lutavam e tal. E ok, depois do dia 9, quando o Bolsonaro falou desculpa para Alexandre de Moraes, quem é que vai se arriscar para sair às ruas para defender o Bolsonaro, para tentar falar para parar a greve, para defender o Bolsonaro? Ninguém, porque o Bolsonaro perdeu a moral com os próprios apoiadores dele. A coisa tá ruim pro Bolsonaro, é o fim do governo. Não sabemos se acaba no final do ano que vem ou se acaba antes, mas é aquele fim melancólico pro Bolsonaro, que ele sabe que sem apoio nenhum, o lugar dele é a jaula, porque ele já foi descartado por toda a classe política, já foi descartado pelo mercado financeiro, está sendo descartado agora pelos ex-apoiadores dele que até 2, 3 meses atrás, ainda falava assim, olha, a gente não gosta do Bolsonaro, mas a gente também não desgosta, ou não desgosta tanto para tentar derrubar o governo. Agora não. Agora, a coisa ficou feia. E você vê, os caminhoneiros ficaram 3 anos apenas do governo Bolsonaro por pura falta de informação. Se a esquerda conseguisse fazer essa informação chegar direitinho neles, muito antes, e chegar por todos os lados, não só com um meme, com um vídeo, com uma coisa institucional, chegar mesmo com milhões de memes, como faz o Bolsonaro. Ele cria muito conteúdo e bombardeia essas pessoas com conteúdo por todos os lados. Não tem como eles não consumirem conteúdo. Se a esquerda soubesse fazer isso, eu vou te falar, essa greve dos caminhoneiros tinha saído contra o Bolsonaro já logo em 2019. Aliás, o Bolsonaro nem teria sido eleito com o apoio desse pessoal. Agora, vamos ver quais serão os próximos passos, porque a coisa tá muito, muito feia pro desgoverno Bolsonaro. Agora eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, lá em Florianópolis, ó, vou mostrar um trecho bonito aqui, ó, que tem praia, pra você ver. Domingo, né? Dia de praia. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer.
Não esquece de deixar seu comentário aí no chat, hein? Quem não curtiu o vídeo, curta. Quem não se inscreveu, se inscreva. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Aqui um trecho, eu dou lá por 4 horas em Florianópolis, no leste da ilha. Tem dia que a gente roda no sul, no norte, no leste. Ó, pessoal de Florianópolis está escutando umas boas verdades faz um bom tempo. E agora, ó, no final do vídeo sempre aparece aqui, ó, o link para se inscrever no meu segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Também tem na descrição, inscreva-se lá. Aparece aqui Plantão Brasil e vai aparecer aqui do lado um outro vídeo. Ou eu falei tudo errado, é aqui, aqui e aqui. Não sei porque o vídeo fica ao contrário, mas inscreva-se, depois assista outros vídeos do canal e vamos continuar indo para cima deles. Falou!